É frequente ouvirmos falar acerca da atração e até do vício masculino relativamente a conteúdos adultos, digamos assim, para não dizer o nome concreto. Mas o prisma feminino é muito menos falado do que o masculino, mas podemos dizer que de certa maneira até é mais nefasto do que os efeitos mais nefastos, muitas vezes, do que aqueles que se refletem na vida dos homens. E é disso que vamos falar hoje. Porque se vocês repararem, o feminino tem uma atração por um género muito específico de conteúdo, basicamente para adultos, que revolve em torno de fantasias, muitas vezes negras, muitas vezes que, quando são transpostas para o mundo real, representam muitas vezes comportamentos de risco, comportamentos que podem levar a maus resultados, comportamentos que não são aconselháveis na maior parte das vezes. Isto porquê? Muita desta atração feminina é, por exemplo, por aquilo que chamam dark romance, romances negros, ou fenómenos como choking, ou, lá está, elementos que subjugam, de certa maneira, o feminino, põe o feminino numa situação de submissão, numa situação de suportar determinado comportamento mais abusivo, mas de forma a que seja encarado como um empoderamento. Por exemplo, estes dark romance, estes romances negros, por exemplo, que são muito populares, principalmente em raparigas mais jovens, são basicamente histórias, ficção, em que determinada mulher média, digamos assim, tem uma relação com um indivíduo pouco aconselhável. Por exemplo, um criminoso, um indivíduo extremamente abusivo, qualquer coisa desse género. Estamos aqui a falar de ficção, como por exemplo As 50 Sombras de Grey, ou aquele filme 365 Dias, penso que era o nome, ou este género de histórias, em que realmente a mulher fantasia com um homem que realmente a submete a ações que são, de certa maneira, degradantes para a sua pessoa. Mas isto, lá está, isto é vendido sobre a capa do feminismo. Isto é vendido sobre a capa do empoderamento feminino. O que realmente é uma dualidade interessante na modernidade. Porque se por um lado estão sempre a queixar-se do comportamento masculino, por outro lado estes romances de fantasia que vendem de uma forma absurda, principalmente tendo em conta que são histórias sem densidade nenhuma, muito básicas, histórias completamente fúteis, de certa maneira, mas isto é que vende. Isto é que é popular entre o público feminino. E isto é que é visto como empoderamento, isto é que é visto como a mulher ter um papel importante, um papel de relevo na história, digamos assim. Mas porquê que isto é nefasto? O que é que faz isto ser nefasto? Basicamente, um dos primeiros motivos que faz isto ser nefasto é ser muito popular entre jovens, entre raparigas jovens. E as raparigas jovens, ao verem isto, ao crescerem em torno deste género de mídia, e até mesmo mulheres jovens, já adultas, mas ao crescerem em torno disto, veem este género de relações, este género de comportamentos como algo positivo. E não conseguem deixar, lá está, de transpor isto para a realidade. Elas não conseguem, em grande medida, pelo que temos visto e por vários comportamentos que mais à frente exemplificarei, o que nós conseguimos ver é que não conseguem separar aquilo que é ficção daquilo que é a realidade. Então o que vemos é que muitas tentam replicar este género de comportamentos, procurar este género de relações na vida real. E é aqui que inicia a trilha que não é aconselhável. É aqui que é o primeiro, digamos, aspecto que nós podemos ver que é profundamente negativo na vida de uma mulher. E é negativo porquê? Porque isto ajuda a reforçar a busca feminina por alguém com estas características. Por alguém com as características dos personagens masculinos deste género de contos eróticos que são tão populares.
Então o que nós vemos é cada vez mais um comportamento exacerbado feminino, uma procura cada vez mais de homens com características que são conhecidas como a Dark Triad, entre aspas. A Dark Triad tem sido já falada por muitos especialistas, um deles, por exemplo, até o psicólogo Jordan Peterson tem falado bastante acerca deste tema. Mas em suma, e de forma muito simples, a Dark Triad, quem tem da Dark Triad são indivíduos com comportamentos basicamente narcísicos e muitas vezes que roçam já a psicopatia. E são este género de homens que são exemplificados nestas obras de ficção erótica como sendo objeto de desejo. E isto reforça na mente feminina a procura por este género de homens. Se ela já antes era propensa a esta procura, a validação que ela tem por estes romances, por estes conteúdos adultos, digamos assim, apenas vai reforçar que procurar isto é bom, que procurar isto é que é o positivo, isto é que vai ser bom na vida dela, principalmente porque vai conseguir mudar esse indivíduo. E nós sabemos que na vida real este género de pessoas não mudam. Este género de pessoas na vida real não mudam porque não querem mudar. Porque alguém que tem, lá está, características narcísicas ou de psicopatia, não é alguém que está apenas debilitado, não é alguém que sofre de uma patologia que precisa de ser mudado. É alguém que sofre de algo mais grave, em certa medida, do que isso. Não grave para ele, grave para os outros. Porque o que ele sofre é não só de uma forma de pensar, mas de uma forma de agir que prejudica muitas vezes mais o outro do que ele próprio. E ele também sofre muitas vezes de não ter consciência. Portanto, quando nós temos esta mistura, alguém sem consciência, alguém que apenas procura o seu prazer e não quer saber do bem-estar ou do que o outro sente, apenas uma relação com alguém assim apenas vai levar ao sofrimento e ao desastre. Uma relação assim nunca vai levar a algo bom. Uma relação assim nunca vai acontecer o que se passa nestes conteúdos em que a mulher muda o homem. Isso na vida real não vai acontecer. O que vai acontecer é desastre, degradação, sofrimento. E é através disto, e não só, mas que chegamos, por exemplo, a experimentos como um que houve há uns anos atrás, não há muitos. Foi um experimento numa aplicação de encontros, penso que no Tinder, em que basicamente um indivíduo, em vez de pôr a sua própria fotografia, punha a fotografia de um modelo, um indivíduo, umas fotografias numa superprodução, um indivíduo. Estou a ver a ideia, não é? Muito atraente fisicamente para o sexo feminino, digamos assim, mas punham na biografia que ele era um criminoso, que ele era um indivíduo que tinha feito as maiores atrocidades do mundo. E o que conseguiram reparar, a conclusão deste estudo, é que as mulheres não queriam saber. Elas atiravam-se a ele, elas não estavam minimamente interessadas se ele era um criminoso, se era um indivíduo perigoso, se era um indivíduo... Portanto, o que nós vemos aqui é que elas estavam completamente sujeitas, completamente submissas aos seus instintos mais básicos, ao físico, ao ponto de não quererem saber de forma nenhuma acerca do caráter do indivíduo com que se iam meter, o caráter do indivíduo com quem iam lidar. Elas não queriam saber disso. E porquê que isso é grave? De novo, porque leva ao sofrimento e leva ao desastre. E na vida real temos vários exemplos de situações assim. Posso-vos contar, por exemplo, sobre Ariana Wright, uma mulher que infelizmente conheceu entre aspas, um bad boy no Tinder, numa aplicação de encontros, encontrou-se com ele e, ao que parece, pelo que se conta, pelo que ninguém tem a certeza absoluta, mas parece que ficou presa numa varanda, não se sabe como, se ele aprendeu-se o que é que se passou, e ela acabou por cair da varanda. Esta foi uma situação. Outra situação, por exemplo, foram as dezenas de fãs que Charles Manson, um psicopata, um indivíduo completamente atroz, tinha já depois de estar na prisão. Um indivíduo que, enquanto estava fora, enquanto estava livre, manipulou a mente de vários jovens para cometerem crimes por ele. E ele tinha várias fãs na prisão, fãs essas que não compreenderiam que se ele estivesse fora da cadeia, ele ia destruir-lhes a vida delas, como destruiu a vida dos seus seguidores quando estava ainda a monte, digamos assim. Portanto, estes exemplos repetem-se uns após outros.
uns após outros. Outro exemplo é o que se passa hoje em dia no Dubai, a quem muitas mulheres são oferecidos recursos financeiros basicamente para se irem degradar, para serem sujeitas às piores humilhações e submissões que o ser humano pode ser sujeito. Mas não se importam de trocar basicamente a sua dignidade por bens monetários. E a dignidade do ser humano não deveria ser trocada por nada. O luxo, a riqueza, não, qualquer pessoa que tenha respeito próprio nunca deveria vender a sua alma por luxos ou riquezas. Porque compreenderia que isso não vale a pena. Compreenderia que o mundo material, nada no mundo material pode compensar a perda da sua essência. Mas o que nós vemos é estas pessoas completamente sujeitas ao básico, sujeitas ao material, sujeitas ao profano. E este género de obras de conteúdo adulto ajudam a reforçar essa ideia na cabeça de jovens que estão a crescer com isto a ser-lhes alimentado constantemente. E o que é que este cocktail todo nos faz? Isto dá-nos uma volta e chegamos aos comportamentos que nós vemos hoje em dia. A crítica ao homem, primeiro o ignorar dos homens bons, porque o homem bom, o homem certo, aquele que trabalha, que paga os impostos, aquele que realmente quer amar alguém, aquele que realmente apenas deseja paz, tranquilidade, conseguir se defender e ter uma vida tranquila, esse é visto como demasiado pouco excitante, como alguém chato. É assim que ele é visto, porque realmente ele não está ao nível destes personagens que elas conhecem. Ele não é excitante, ele não tem mudanças de humor repentinas, ele não pode estar agora bem e amanhã pode ser perigoso. Ele não lhe dá esta montanha russa emocional que elas esperam e têm a expectativa exatamente por crescerem com base e estar a ser impregnadas este género de ideias através da ficção. Então o homem bom é ignorado. O homem bom é posto de parte, ele não está ao nível. Por contrário, os bad boys, aqueles que são basicamente muitas vezes bandidos, aqueles que são indivíduos sem caráter, que não são de confiança, esses é que são procurados. A esses é que é dada a primazia. E o que é que isto, aonde é que isto nos leva? Isto nos leva a um rol de mulheres que têm relação após relação com indivíduos que não deviam ser dignos da sua confiança, que lhes despedaçam o coração, que lhes destroem a sua essência, e depois elas vão culpar os homens no geral. Elas vão dizer que os homens todos são assim, porque elas tiveram um rol de relações, mas não percebem que o rol de relações que tiveram foi todo com o mesmo tipo de homens. Elas nunca deram oportunidade ao indivíduo que lhes ia fazer bem, ao indivíduo que lhes ia nutrir. Portanto, é assim que nós chegamos a esta crítica ao homem. É assim que nós chegamos a este ataque constante de dizer que os homens são todos maus, que os homens são todos berros. Não são todos assim. É um tipo muito específico que é promovido e é apreciado e é procurado, mas que não faz bem a ninguém. O que é que queremos dizer com tudo isto? O que queremos dizer com tudo isto é que estes conteúdos adultos, na perspectiva feminina, se nós formos ver bem esta questão, eles acabam por influenciar negativamente a vida das mulheres mais do que a vida de homens, porque nós estamos fartos de saber o que se passa com homens e o vício em conteúdos adultos, e sabemos a experiência nefasta, sabemos os efeitos psíquicos, mentais que isso tem. Mas estas obras que influenciam a vida e escolhas de mulheres podem lhes prejudicar muito mais a vida, podem ser muito mais perigosas para a sua existência do que um homem que se limita a ver uns filmes mais menos aconselháveis, digamos assim, de vez em quando, com determinado objetivo. Portanto, na perspectiva feminina, os efeitos deste vício, que para muita gente é um vício em conteúdo adulto, pode ser muito mais perigoso para a sua vida, para a sua sanidade, para a sua segurança e para o seu crescimento como pessoa. Fica ao pensamento e espero que tenham gostado. Peço que deixem like e que subscrevam se puderem. E acima de tudo, que Deus vos abençoe. Fiquem todos bem.
e até uma próxima.